Ao dizer que traficantes são vítimas dos usuários, Lula revela a velha inversão moral da esquerda: culpar o cidadão comum e poupar o Estado e as facções que realmente lucram com o crime. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por O Dia Mais Quente do Ano, escrito por Charlie Dalton, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Em viagem oficial à Ásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista coletiva na Indonésia para discutir políticas de combate às drogas e comentar as declarações de Donald Trump sobre os cartéis latino-americanos. Nessa conversa, ao tentar rebater o tom duro do presidente norte-americano, Lula disse, abre aspas, os traficantes são vítimas dos usuários, fecha aspas. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. O comentário ocorreu durante uma coletiva de imprensa em Jacarta, no encerramento de uma reunião de cúpula entre países emergentes da Ásia e da América do Sul. Lula, ao ser questionado por jornalistas sobre a política antidrogas da Indonésia, um país conhecido por aplicar pena de morte a traficantes, aproveitou para criticar a postura punitivista dos Estados Unidos e se colocar como defensor de uma abordagem humanista. Foi nesse contexto que soltou a frase que rodou o mundo. A onda de indignação e críticas foi imediata. Parlamentares da oposição, policiais e comentaristas políticos acusaram o presidente de inverter responsabilidades e de relativizar a gravidade das ações de facções criminosas que há décadas controlam territórios por todo o país e manipulam o próprio Estado por dentro. Muitos também apontaram o absurdo moral desse pensamento. Chamar de vítima quem vive do vício e da morte alheia seria o mesmo que culpar o assaltado pelo assalto. O pior de tudo, porém, é que o comentário não teria sido apenas um erro de comunicação, mas uma demonstração de como a esquerda brasileira enxerga o crime. A visão de que o criminoso é vítima da sociedade e de que a culpa nunca é individual, mas sempre coletiva. No dia seguinte à sua declaração, Lula recuou buscando consertar o estrago. Em suas redes sociais, escreveu que havia se expressado mal e que seu posicionamento era muito claro contra os traficantes e o crime organizado. A grande mídia se apressou em defender tudo como apenas um mal-entendido. A tentativa de correção, porém, não colou. O dano estava feito. A fala de Lula parecia mais que um simples tropeço. Ela soava como uma confissão da ideologia que guia boa parte da esquerda. Durante a entrevista, o presidente ainda aproveitou para criticar a proposta de Donald Trump de usar força militar contra cartéis da América do Sul. Lula afirmou que, abre aspas, não se pode invadir o território de outro país, fecha aspas. Defendeu a autodeterminação dos povos e disse que, antes de punir, é preciso julgar. Em tese, defendia o respeito às leis internacionais. Na prática, porém, fazia um aceno à velha retórica de soberania, usada por governos que preferem fechar os olhos diante de seus próprios problemas internos. O contraste é gritante. Enquanto Trump fala em atacar cartéis armados, Lula se preocupa em proteger a soberania de regimes que, há muito tempo, se misturaram com o narcotráfico. O resultado é previsível, declarações inflamadas contra o imperialismo americano e, por outro lado, silêncio ou conveniência com facções que dominam as ruas brasileiras. A fala de Lula se encaixa em um padrão de discurso em que todos são vítimas de algo, da pobreza, do capitalismo, do imperialismo, dos viciados, uma lógica que mantém o Estado grande e o povo infantilizado. Afinal, se ninguém é responsável por nada, sempre haverá a necessidade de um superior para decidir por todos. Esse discurso tão popular em ambientes universitários e na narrativa que embasa políticas públicas falidas dissolve a responsabilidade pessoal e transforma assassinos e traficantes em meros produtos de circunstâncias sociais, pois se todo crime é culpa da sociedade, ninguém precisa ser punido de verdade. Basta um programa social e uma boa dose de retórica. Não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Para quem rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Mas o problema fica ainda mais sério quando lembramos que, no Brasil, essa linha entre governo e crime organizado já está perigosamente borrada. O país vive em um dos períodos mais críticos de inflação do narcotráfico na política. Em destaque, nos últimos 3 anos, vieram à tona documentos de investigações que apontam ligações preocupantes entre o PCC e o governo petista atual. Trechos de interceptações e relatórios de operações policiais divulgados por veículos como Revista Oeste, Gazeta do Povo e Jovem Pan mostram que líderes do PCC mencionaram conversas com figuras políticas sobre trégua e até entendimentos em períodos eleitorais, afirmando que há um diálogo cabuloso com o PT.
Embora os detalhes ainda estejam sob investigação, e durante o período eleitoral muitos desses dados tenham sido abafados, o simples fato de haver menção a esse tipo de diálogo é suficiente para causar repulsa. O que antes parecia ficção, cartéis negociando com o poder institucional, hoje é pauta real. Então, quando o chefe de estado de uma nação, onde facções comandam municípios e estados inteiros, diz que os traficantes são vítimas, ele envia um sinal perigoso. O recado que é dado não é que o governo vai combater o crime, mas o de que vai compreendê-lo e até mesmo tolerá-lo. E esta é exatamente a postura do governo federal, reiterada diversas vezes em suas declarações e políticas públicas. O discurso humanitário de Lula é, na verdade, um véu de cinismo. O presidente fala em não matar, mas prender, como se o sistema prisional brasileiro não fosse dominado pelas mesmas facções que ele diz combater. Fala em ter provas, mas ignora as provas de que o próprio Estado alimenta o crime com corrupção, impostos e impunidade. Fala em respeitar a Constituição, mas lidera o governo mais leniente com criminosos da história recente. A complacência política com o tráfico, entretanto, não é novidade na América Latina. Na Venezuela, por exemplo, há anos o regime de Nicolás Maduro é acusado de envolvimento direto com o narcotráfico. O chamado Cartel dos Sóis foi alvo de sanções e denúncias formais por parte do governo dos Estados Unidos. Durante o governo Trump, Washington chegou a oferecer recompensas milionárias por informações que levassem à prisão de Maduro e de outros altos funcionários venezuelanos, acusados de conspirar com grupos criminosos para enviar drogas aos Estados Unidos. Recentemente, o governo norte-americano iniciou uma ação militar contra a Venezuela e, diante da pressão, o próprio Maduro, em tom quase caricatural, chegou a pedir Peace Forever, em inglês, um apelo que demonstra o medo real de ser alvo de uma operação militar americana. Guerra, no a la guerra, not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, 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 peace forever. A retórica da soberania nacional, usada por Lula e seus aliados, serve na prática como escudo para governos que têm medo de ser expostos. Invoca-se o nacionalismo e o patriotismo para impedir ações externas, mas nunca para proteger os próprios cidadãos contra facções que oprimem e destroem populações inteiras. E quando Trump fala em autorização para agir contra cartéis, a esquerda grita imperialismo, enquanto convive pacificamente com facções armadas que controlam territórios muito além das fronteiras da lei. Essa contradição é o coração da hipocrisia latino-americana. Presidentes que falam em autodeterminação dos povos, mas não conseguem determinar sequer quem manda nem mesmo dentro de suas prisões. A soberania que tanto prometem defender não é do povo, é do Estado sobre o cidadão. E quando esse Estado é cúmplice do crime, o resultado é o que vemos no Brasil e na Venezuela. Um poder público capturado por organizações paralelas que lucram com a ilegalidade e controlam o medo como instrumento político. Sob a ótica libertária, o erro começa no próprio conceito de guerra às drogas. O Estado proíbe o comércio de substâncias, criando um mercado negro bilionário. Facções armadas tomam conta da oferta e, ao mesmo tempo, o governo usa o caos como justificativa para ampliar seu poder. É o ciclo perfeito. O tráfico só existe porque o Estado o alimenta, e o Estado só cresce porque o tráfico existe. A fala do presidente não é nada além do reflexo de um sistema que precisa manter o inimigo vivo. Ao transformar o traficante em vítima, o governo protege a própria narrativa, na qual o Estado se apresenta como um mediador entre o pobre oprimido e a sociedade opressora, quando na verdade é o principal beneficiário da guerra que finge combater. O tráfico, dentro dessa estratégia, é útil demais para ser definitivamente derrotado. Ele é a desculpa para mais verbas, mais controle, mais polícia e mais votos. A crítica libertária, ao contrário, parte de dois princípios simples: responsabilidade individual e livre mercado. O primeiro significa reconhecer que cada pessoa responde por suas ações, seja o usuário, o vendedor ou o governante. O segundo significa admitir que proibições estatais criam incentivos para o crime. Se as drogas fossem legalizadas, seu comércio deixaria de ser monopólio de facções armadas e passaria a ser uma atividade regulada por contratos, reputação e concorrência. O preço cairia, o lucro do crime desapareceria e a violência perderia seu combustível econômico. Mas o Estado não quer isso. Ele precisa do caos para justificar sua existência. Precisa do inimigo para se fingir de protetor. Precisa do traficante como espantalho e do cidadão como refém. Logo, a verdade é que o Estado e o narcotráfico não são opostos, são sócios. Um fornece a proibição como reserva de mercado, impedindo que o produto seja vendido em estabelecimentos comerciais legítimos. O outro fornece o produto para o qual há demanda. Um cria o medo, o outro vende a segurança. É a concretização de uma aliança onde o Estado cria o problema, finge combatê-lo, usa-o como pretexto para arrecadar mais e, satisfeito com o resultado, continua a criá-lo. A guerra às drogas é um negócio perfeito, interminável, lucrativo e moralmente conveniente. Ambos vivem da coerção sobre pessoas pacíficas e ambos precisam de narrativas morais para justificar o que fazem. A diferença é que o traficante assume ser criminoso, o Estado prefere disfarçar-se de salvador. O libertarianismo oferece a única saída honesta: devolver ao indivíduo a responsabilidade pelas suas próprias escolhas e ao mercado a liberdade de regular a oferta e demanda.
Num sistema verdadeiramente livre, não haveria traficante armado porque não haveria proibição, não haveria facção porque não haveria monopólio da violência, e não haveria Lula porque ninguém seria obrigado a financiar um governo para dizer esses disparates. Concluindo, a frase de Lula não foi mal colocada, foi bem reveladora. Ela mostra exatamente o que ele pensa e o que a esquerda latino-americana inteira acredita, que o criminoso é vítima, o Estado é herói e o cidadão é culpado. Enquanto essa mentira continuar sendo repetida, o tráfico continuará sendo o melhor negócio do continente, e o Estado seu maior sócio. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!